Fazer para o Felipe uma pergunta que a gente fez para a Márcia ontem, se não me engano. Se esse 55% de rejeição, Felipe, você considera que de fato isto é proibitivo? Uma pessoa com um presidente que reivindica a reeleição com 55% de rejeição, é de fato impossível que ele se reeleja? Então, Josias, essa é uma ótima pergunta, porque ela nos remete a dois indicadores que eu sempre considerei os mais importantes para uma eleição tão polarizada. O primeiro é a comparação da avaliação de governo do Bolsonaro com a avaliação de governo que Fernando Henrique, Lula e Dilma tinham nesse momento, quando também buscavam a reeleição. E o presidente Bolsonaro tem o dobro da avaliação negativa que Fernando Henrique, Lula e Dilma tinham quando disputaram a reeleição em, respectivamente, 98, 2006 e 2014. Esse é um primeiro dado importante. Por quê? Na ciência política, a gente tem vários modelos mostrando que a avaliação do governo tende a se traduzir em intenção de voto num patamar de 62%, 63%, ou seja, a avaliação positiva se transforma em voto. O Bolsonaro não tem patamar de presidente que busca, de incumbente que busca a reeleição de ter sucesso. No caso da rejeição individual, o mesmo raciocínio se aplica. O Lula tem hoje uma rejeição menor do que a rejeição que o Bolsonaro tem. É isso que importa. Ou seja, numa comparação entre dois nomes, eleição nunca é, Josias, uma disputa de candidatos ideais, daqueles nomes que nós gostaríamos, né? Eleição é sobre os candidatos reais, uma comparação que a gente faz entre quem a gente tem. E essa é uma eleição particular, porque você tem dois presidentes. Esses dois presidentes estão disputando a segunda chance da vida dele. Ambos já governaram o Brasil, estão buscando agora uma oportunidade de governar de novo. E quando a rejeição do Bolsonaro está maior do que a do Lula, necessariamente a gente diz na ciência política que isso impede, né, o candidato que tem rejeição maior de vencer essa eleição. Agora, eu acho muito curioso porque todo evento do presidente Jair Bolsonaro, ele fala isso quase que diariamente, várias vezes ao dia, de que ele vai vencer no primeiro turno. Não só ele, como seus apoiadores. Eu passo a pergunta ao senhor, como um cientista político, como um pesquisador. É possível que Bolsonaro vença no primeiro turno? Fabiola, essa é uma fala muito provocativa do presidente que, a mim, diz muito sobre a estratégia de Bolsonaro pensando na sua lógica, né, como liderança popular. É muito importante a gente lembrar que o Bolsonaro é o primeiro candidato que disputou a eleição contra o PT que, de fato, tem aquilo que o PT também tem, que é apoio de massa, né? A capacidade que o Bolsonaro tem de engajar e mobilizar as pessoas é impressionante, né? O 7 de setembro foi uma última demonstração em relação a isso. Agora, isso diz mais respeito ao que vai acontecer depois das eleições do que pode acontecer nesse primeiro turno. Como vocês disseram, nós estamos aí há pouco mais de 100 horas, né? Pouco menos, aliás, de 100 horas para esse pleito acontecer. Estatisticamente falando, Fabiola, as pesquisas mostram que não. O Bolsonaro não tem condições de vencer no primeiro turno neste momento. Por quê? Porque a distância para Lula está muito grande, ou seja, ele teria que fazer uma virada que não tem precedente na história nem política nem estatística do Brasil. De novo, em eleição tudo pode acontecer, a gente, né, já vimos facadas, já vimos um avião caindo, que mudou a eleição, mas nesse momento o quadro se mantendo, esse momento, né, olhando para esse momento, o quadro se mantendo, é muito difícil que isso aconteça. Para mim, o que o Bolsonaro está fazendo é já jogando com o que vai acontecer depois da eleição. Ele precisa criar essa motivação no seu eleitor para tentar, de alguma maneira, constranger quem deve vencer a eleição, pelo que a gente olha nas pesquisas, a assumir isso de uma maneira mais concreta. Alexandre Moraes, zero. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites. Tu está pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem?
Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Fato enterrado. Alexandre, fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. E aí, hein, Josias? O Bolsonaro sempre coloca a Michele Bolsonaro em fria, né? E colocou mais uma vez. O presidente ainda não respondeu de onde vieram os R$ 89 mil que o Fabrício Queiroz, o operador de rachadinhas da família Bolsonaro, depositou na conta da primeira-dama. Agora surge uma nova dúvida, porque despesas vinculadas à primeira-dama, familiares dela, estão sendo feitas pelo ajudante de ordens do presidente da República. Então, a partir do gabinete do presidente, numa investigação que não tinha nada a ver com isso, mas analisando ali uma troca de mensagens de WhatsApp, a partir do gabinete do presidente, verificou-se que estão sendo feitas as despesas, o ajudante de ordens do presidente faz as despesas da primeira-dama, cabeleireiro, compra de roupa, pagamento, repasses de dinheiro para familiares da primeira-dama. E o presidente, em vez de explicar de onde vem o dinheiro, ele aí ofende o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou a quebra de sigilo bancário do tal ajudante de ordem, para saber de onde vem esse dinheiro. A explicação do Palácio do Planalto é de que o presidente não gostaria de ter os seus dados vinculados a essas despesas que estão sendo feitas pelo ajudante de ordens. Despesa com cabeleireiro, com pagamento de roupa, com pagamentos a familiares da primeira-dama, parece que uma tia que cuida da filha, na ausência da Michele. Agora, não seria mais simples o presidente repassar essa verba para a conta da primeira-dama, e aí a própria Michele realizaria as despesas? Aí fica a dúvida, e é essa dúvida que a Polícia Federal pediu ao ministro para elucidar. De onde vem esse dinheiro? É dinheiro público? Vem dos cartões corporativos da Presidência da República? E o Bolsonaro, mais uma vez, ele se recusa a responder, ele não diz de onde vem o dinheiro. Aí fica, vai me prender? Vai numa canetada me prender? O presidente deveria, em vez de ficar se digladiando com o ministro Alexandre de Moraes e com a lógica, ele deveria explicar, Fabíola, ficaria mais simples, mas tudo se resolveria se ele dissesse, olha, esse dinheiro saiu daqui, foi para o ajudante de ordens por isso, e não tem nada a ver com o cartão corporativo, mas precisa provar. Não basta ficar nesse histrionismo habitual, e isso não resolve nada. Mais uma vez, a Michele Bolsonaro, que ainda outro dia estava dizendo que o Palácio do Planalto, a cozinha do Alvorada, estavam todas dedicadas ao diabo. Mais uma vez, o presidente envolve a Michele numa trama diabólica. De onde vem o dinheiro? Essa é a pergunta lema da gestão Bolsonaro. Mais uma vez, essa pergunta está associada a despesas que estão vinculadas à primeira-dama. Ele prestaria um favor a si mesmo e à sua mulher, Fabíola, se respondesse de onde vem esse dinheiro. Qual?